Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da disciplina de Geografia Básica, ok? No último vídeo, a professora deu essa introdução sobre Geografia Básica. Hoje, dando continuidade a esse assunto, nós vamos falar sobre relevo, ok? Parte 1, porque o material físico de vocês, ele traz um pouquinho mais a fundo esse assunto, tá? Então, nós vamos fazer parte 1 e parte 2. Bem, então aqui primeiramente eu trouxe para vocês o que é relevo, tá? Se você jogou lá, procurar fazer uma pesquisa breve, enfim, na internet, você vai achar inúmeros exemplos, tá? E esse aqui é só um deles, tá? Mas nós vamos ver um por um. Bem, o que são relevo, né? O que é relevo? São as formas e compartimentos da superfície do planeta, ou seja, como ela se forma, tá? São as estruturas do quê? Da nossa crosta terrestre. Bem, nós temos serra, montanha, colina, planalto, planície, depressão, entre outras. Essas formas e compartimentos definem-se em função da atuação dos agentes internos e externos, tá? No começo, na geologia, eu também falei um pouquinho disso, a questão do que interfere nessa questão da formação do relevo em determinadas localidades, tá? Bem, então aqui nós temos como agentes internos o quê? Eles podem ser categorizados como formadores, tá? Então nós temos o vulcanismo, que é a questão, lembra que eu falei para vocês do magma, das camadas da terra, que chega a um momento ali, né, entre as placas tectônicas que ele surge da origem aos vulcões. Bem, os terremotos, que são os abalos sísmicos, que a professora também explicou, que é a questão do choque entre as placas tectônicas, né, no movimento das placas, e enfim, tá? São esses aqui os agentes internos, ou seja, quando eu falo interno, é o quê? É do centro da Terra para fora, ok? Então, eles realmente formam o relevo, tá? Já esses agentes externos, ele o quê? Ele vem e molda, ele altera um pouco essa paisagem, como eu já falei para vocês o que é. Bem, então como agentes externos, nós temos a chuva, o vento, as geleiras, os rios, os lagos, os mares, tá? A questão dos agentes erosivos em geral. Bem, o primeiro tipo de relevo que eu vou explanar para vocês são as depressões, tá? Então, como o nome já sugere, depressão, ele é o que? Acidentado, ele é o que? Uma descida, não é? Não dá essa sensação para vocês? Então, não vamos esquecer. Aqui, eu coloquei uma foto que dá bem para diferencial. Você vê que você tem um terreno e você tem uma queda, que você tem uma... como se o terreno ele tivesse cedido, né? Ele está o quê? Em outro nível. Então, isso é considerado uma depressão, tá? Ela tem uma superfície aí entre 100 e 500 metros de altitude, com suave inclinação, formada por prolongados processos de erosão. Processos de erosão, como nós já sabemos, é o quê? Aquilo que estava assim, daqui a pouco ele vai se deteriorando. Isso é considerado erosão. Então, você tem aí as chuvas, você tem todos aqueles agentes que a professora falou antes, né? A questão dos ventos que carrega partícula, a questão dos terremotos, dos tsunamis, né? A questão da maré. Então, tudo isso são agentes o quê? Que ele vai deformando e moldando o relevo, tá? As depressões continentais podem ser relativas ou absolutas. São relativas quando situadas abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Por quê? Isso nós também vamos falar, essa questão de altitude. Como que é considerada essa questão da altitude? Como que a gente faz esse cálculo? A gente parte do princípio que parte do nível do mar, tá? Para poder fazer essa classificação. Bem, as absolutas quando situadas abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo de 0 de altitude, ok? Bem, o próximo tipo que nós vamos falar aqui são os planaltos, tá? Os planaltos é isso aqui, tá, pessoal? Quero que vocês considerem isso aqui, ó, tá? Ele não é igual às montanhas, que nós temos picos ou serras, né? Não, ele é reto. Então, você vê que isso aqui é o planalto. Não tô falando disso, não tô falando disso, tá? Isso aqui é depressão, isso aqui nós ainda vamos ver, e essa estrutura apenas de cima aqui que é considerado planalto. Tá? É uma superfície irregular, com altitude acima de 300 metros,
é produto do quê? Da erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares. Quem não sabe o que são rochas cristalinas ou sedimentares, volta lá o vídeo, em que lá tem explicação na parte da geologia. Pode ter um pouquinho de morro, serra ou elevações íngremes, ok? Que a gente considera aí as chapadas, ok? Bem, ainda temos mais um, planícies. Da vez que eu falei sobre planície na parte de geologia, eu usei uma foto, a questão da planície do Pantanal, tá? Eu até deixei um desafio para vocês pesquisarem a respeito da época de cheia. Qual que é a época de cheia, qual que é a época de seca do Pantanal, tá? Então, a época de chuvas aí, que ocorre as cheias, ela começa aí dezembro e vai até fevereiro, e depois ela já vai aí se prolongando para uma seca, tá? Bem, superfície muito plana, ela é a planície, ela é o quê? Ela é um terreno plano, tá? Com no máximo 100 metros de altitude, varia bem pouquinho, né? É formada pelo acúmulo recente de sedimentos. Lembra que eu falei para vocês que quando ela se enche com a água da chuva, né? E quando ela cega, os sedimentos ficam, tá? Professora, o que são sedimentos? Como eu já havia falado, galhos de árvore, restos de animais mortos, não é? Rochas, então tudo isso vai se desprendendo e sendo levado e formando aí essa questão dos sedimentos, né? Que nada mais é de acúmulo de material. Bem, ocupa porção modesta no conjunto do relevo brasileiro. Sim, nós temos aí uma vasta, nós mostrarei mapas também para vocês, tá? A questão de onde fica aí essa distribuição do relevo, mas isso na parte do relevo especificamente do Brasil, tá? Bem, essa é a parte do relevo 1, tá? Nós teremos ainda a continuidade desse assunto. Lembrando que se alguém tiver dúvida com relação a algum termo utilizado aqui, volte os vídeos ou procure na sua apostila física, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.